Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Um Brinde. Como você sabe, toda sexta-feira o nosso encontro com um programa inédito é às 20 horas, toda sexta pelo site da JTR-TV, o Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Hoje o meu convidado é o jornalista, radialista e outras funções, o nosso querido Henrique Pires, que vem hoje falar um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, nos falar um pouquinho da vida dele e da sua atuação na nossa cidade em todos os momentos. Desde já agradeço a presença de vocês em casa, aos meus apoiadores, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Odierno, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo, Clube Morena Rosa, Não Mais Pelo e Carlo Oliveira Acessórios. Após um breve intervalo eu volto com o bate-papo com o Henrique Pires. Já volto. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage Rio Grande. Voltando então aqui com o nosso bate-papo, como falei, hoje o meu convidado é o Henrique Pires. Henrique, seja bem-vindo ao programa Um Brinde. Eu espero que tu estejas à vontade, porque o nosso bate-papo aqui é bem descontraído. E como falei anteriormente, eu e o meu público vamos conhecer um pouquinho mais da tua pessoa, do teu trabalho, do teu envolvimento não só com política, mas com a educação, né? Que eu sei que tu tens essa pegada também na área da educação. Então eu queria que tu te apresentasse. Tu não é natural de Pelotas, que eu sei, mas podemos considerá-lo já um cidadão pelotense, né? Bom, Jane, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pelo programa, pela audiência, que para mim não é surpresa em função da tua trajetória em outros veículos, que acabou consolidando uma carreira que te faz encontrar aqui no Jornal Tradição, nessas novas tecnologias, um espaço espetacular. E também uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios, que eu não conhecia, embora conheça o jornal há muito tempo. Eu conversei muito com o Adilson, estava dizendo para ele que tive a alegria no governo do Bernardo Souza, no segundo governo, de ser secretário de comunicação, e tive a alegria de constatar a resposta do Jornal Tradição dentro daquilo que a gente pretendia, que era atingir determinados públicos segmentados, que não havia outro meio de comunicação que nos levasse até onde esse público estava. E o jornal foi, desde então, muito observado por todos nós, e nós não estávamos enganados. Tanto que o jornal hoje ele tem essa posição consolidada, se expandindo por toda a região, e cada vez mais fazendo também um papel muito importante que o jornal impresso tem, além da parte dos sites, que está muito bem colocado, mas é a formação de leitores.
Porque assim como o teatro precisa formar plateia, assim como o cinema precisa formar plateia, quem gosta de ler, quem gosta de fazer, ler tem que formar leitores. O jornal eu sei que é aproveitado em sala de aula por professores, ele é lido pela família inteira, então isso é muito bom, muito bom. Então estou muito feliz de estar aqui, mas evidentemente tem que me apresentar, já fui adiante, né? Eu trabalhei um bom tempo em televisão, no tempo da TV Cidade, apresentei jornal, fui comentarista da TV Pampa, aqui em Pelotas, durante muito tempo, a minha base profissional foi a Rádio Pelotense, onde eu tive diversos programas. Na madrugada, nas duas pontas, eu tinha um programa que era o Pelotense à noite, que começava, terminava 1h da madrugada, e antes dele eu tinha um programa que começava às 7 da manhã e ia até às 8. Então eu fiquei nas duas pontas da madrugada e trabalhei um bom tempo no rádio e profissional. Bom, depois tive uma alegria muito grande, eu te falei isso antes da gente entrar no ar, que foi dar aula no Senac para o curso de rádio e televisão. Eu sou radialista e sou jornalista, mas a minha formação básica mesmo é em estudos sociais no Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Depois, já morando em Brasília, na segunda vez que eu fui para Brasília, que foi em 2011, a partir de Brasília eu consegui fazer uma pós-graduação na Espanha. Eu fui para Salamanca, tive aulas em Salamanca e Madrid. Eu sou especialista em formulação de políticas públicas, que foi uma experiência espetacular e que acrescentou já algumas coisas, assim, do ponto de vista do cotejo que a gente tem que fazer, do que a gente pode, o que a gente quer, tentar enxergar na frente, né? Bom, tive a alegria de ir para Brasília, eu vou começar agora pelo fim, tive a alegria de ir para Brasília em 2011 para trabalhar no Grupo RBS como assessor da diretoria da empresa. A RBS tinha, na época, 60 funcionários em Brasília, nós tínhamos o Canal Rural, a Operação de Santa Catarina, a Operação do Rio Grande do Sul e todos os jornais do grupo que estavam no interior, Santa Maria, Bento, Porto Alegre e tal. Bom, evidentemente que esse setor de comunicação, nesses últimos anos, tem sido talvez um dos mais testados pelo dinamismo das novas tecnologias e pelo surgimento de novos players, né, no mercado. Bom, o Grupo RBS vendeu o Canal Rural, então, primeiro um negócio que fez, depois vendeu a operação em Santa Catarina. Nós éramos 60 pessoas, aí no final das contas nós éramos 12 trabalhando lá. Eu havia ficado um período, eu já estava há 5 anos no grupo e fui convidado para chefiar o gabinete de um ministro de Estado. Eu fiquei muito honrado e aceitei, porque foi a oportunidade de passar para o outro lado da mesa, lá na esplanada. Claro. Fiquei o tempo todo que o ministro esteve, depois eu fui convidado para ser chefe de gabinete de um outro ministro. Aproveitei até para me qualificar na Escola Nacional de Administração Pública, com formação de chefia de gabinete de ministro de Estado. Eu nunca pensei que eu ia ter essa titulação também, embora seja um curso curto, né? É a mesma coisa que ser chefe de gabinete em qualquer lugar. Só, às vezes, a carteira... O título que muda, pouquinho, né? Já dá uma... E aí, quando eu estava me preparando para voltar para Pelotas, para me mudar para uma propriedade rural que eu comprei aqui no Cerrito Alegre, onde é a minha casa. Eu estou restaurando uma casa bem antiga ali e comprei passagem de avião para o cachorro, mandei o cachorro para cá, aí me convidaram, não vai, porque precisamos de ti na transição, e acabei assumindo a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, ainda com a estrutura do Ministério da Cultura e com o orçamento do Ministério da Cultura, onde eu fiquei a maior parte do ano de 2019. Então foi uma experiência espetacular e finda essa minha experiência por conta de um desentendimento meu, por conta de entender que as coisas não iam como eu gostaria que fosse. Felizmente eu ando na rua tranquilo, não tive qualquer tipo de problema que outros tiveram, mas vim para cá também para acompanhar a minha família, pais idosos e tal, e para cuidar das minhas coisas. Recebi o convite honroso da prefeita Paula Mascarenhas para ser secretária especial de Relações Institucionais. Estou muito, muito feliz, é a minha atual atividade profissional, e estou de volta em Pelotas, que é a cidade que eu escolhi para morar. Eu já havia dito
Isso a primeira vez que eu voltei para cá, morei em Brasília em 86, 87. Eu fiz parte de uma equipe que está consagrada hoje, que foi a equipe que criou o SUS, o ministro Rafael de Almeida Magalhães, com mais o pessoal do... O Rafael de Almeida Magalhães foi vice-governador do Rio de Janeiro e foi ministro, era muito amigo do Tancredo, acabou virando ministro no governo Sarney. E na época da montagem da Constituinte, juntamente com o Wesley Cordeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, esse pessoal entendia que era importante criar o que se chamou na época de Ações Integradas de Saúde, que é o SUS. E eu te digo assim, eu não tinha ideia da dimensão disso e fui ter ideia da dimensão disso agora, nesse trato com a pandemia, quando o SUS faz uma diferença extraordinária. O que a gente fazia? Batia de porta em porta, levava para cada deputado, para cada senador que participava da Assembleia Constituinte, a importância de nós termos um sistema unificado de saúde no Brasil por conta do tamanho do país, por conta das diferenças e tal. E isso está na Constituição de 88. Eu vim antes de ser votada a Constituição. Na época, o José Maria Carvalho da Silva assumiu a prefeitura e me convidou para ser presidente da Fundapel, Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas. Aí eu montei a segunda Fena Doce, eu coordenei 3 feiras do livro, eu fiz festival de teatro, eu tive um envolvimento com a cultura muito intenso, com pouca experiência. Eu havia sido presidente do Centro Acadêmico Ferreira Viana da Faculdade de Direito, eu estudei Direito também, embora não seja advogado, e ali a gente, para poder fazer as atividades todas, né, a gente tinha que ter recursos, e para ter recursos, aquela boate funcionava, que era uma beleza, a boate do direito, o famoso Sanata, que nos financiou semanas acadêmicas da vida de muita gente. Essa experiência acumulada com a passagem do tempo foi me ajudando muito. Eu nasci em Pedro Osório, tu tinhas me perguntado mais cedo, e eu e alguns dos meus irmãos, a minha família é grande, nós somos 7 irmãos. O pai era dentista, e o pai resolveu vir para Pelotas para educar os filhos. E esses dias me perguntaram assim, como é que foi em quem tu te inspiraria? Ele disse, olha, o pai e a mãe conseguem formar os 7 filhos na universidade. Não precisa outra inspiração. A inspiração está em casa. Exatamente, a família, né? A tua base. Exatamente. Né? E deu certo, a gente veio para cá, Pelotas. Eu ainda dizia para um rapaz do Uber esses dias aqui, ele falou, porque Pelotas, olha, eu morei em Brasília, eu tive escritório no Rio de Janeiro recentemente, tive um escritório em São Paulo. Pelotas é o melhor lugar do Brasil para estudar. Tu tens uma rede federal maravilhosa, tu tens uma rede municipal que atende todo mundo, tu tens uma rede estadual, tu tens a possibilidade de cursar um curso superior de qualidade que é reconhecido em qualquer lugar, e tu pode ir a pé. Porque nos outros lugares, eu estava dizendo para o Adilson mais cedo, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro é a Barra da Tijuca, e 60 quilômetros de distância. E pegando ônibus, e passando dificuldade. Aqui não, aqui, claro, evidente, tem características. Nós temos um inverno rigoroso, nós ainda estamos na primavera ainda usando jaqueta, né? Mas ainda está. Mas aqui a pessoa consegue trabalhar e consegue. Eu me lembro. As distâncias são menores. São menores, né? e assim, a gente só se dá conta, às vezes, disso quando sai daqui. Quando sai. Porque, todo mundo diz isso. Tu vai para Porto Alegre, tu vai para onde tu fores. As chances são ótimas, mas tem muita dificuldade pela distância, enfim, por tudo, né, que faz parte. Né? Mas estou muito satisfeito em Pelotas, eu acho uma cidade que tem um tamanho ideal, é uma cidade que não é muito grande e não é muito pequena, é um tamanho de cidade muito legal, é uma cidade que tem também essa coisa maravilhosa de estar a 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai. Muito bom, Nós temos um aeroporto internacional. O que Pelotas precisa fazer? Talvez seja qualificar, talvez seja melhorar algumas coisas que a cidade tem, mas é uma cidade cuja história nos dá muita base aqui. Né? Assim, a base histórica de Pelotas faz com que nós tenhamos
profissionais formados aqui, trabalhando no mundo inteiro. No mundo inteiro. E no Brasil, quando tu diz que tu vem de Pelotas, as pessoas respeitam muito, porque tem uma... Bom, basta ver o pessoal da Escola Técnica que construiu Itaipu, tu vai em Brasília, os jornalistas que estão em Brasília, mais de 40 pelotenses trabalhando. A base é forte, né, Henrique? Muito forte. No Rio de Janeiro... Tem essa tradição, né, da educação que a gente tem aqui. Nós temos as universidades, né, pública, privada. Exatamente. Temos um ensino de qualidade, né, e que muita gente, eu costumo dizer, vem para Pelotas, né, descendo o mapa do Brasil, para aqui em Pelotas para estudar, e muitos ficam, né? Muita gente fica porque se identificam com a cidade, com a qualidade de vida, né? É tudo mais próximo, quer dizer, é outro estilo de vida em relação a grandes centros como São Paulo, Exatamente. Rio de Janeiro, como tu mesmo falou, né? Que tem Sabe essa que é uma coisa também que a gente coloca como um item fundamental de qualidade de vida, é a questão da violência. Pelotas é uma cidade que, a partir desse Pacto pela Paz, que a Prefeitura implementou, e a partir das ações todas que estão integradas, junto com os órgãos de segurança, é uma cidade, claro, evidentemente, quando a gente é assaltado, a gente passa a ser 100%, não gosta e tal, e com toda razão, mas Pelotas é uma cidade que ela tem um nível de segurança muito bom, uma cidade assim, quando acontece alguma coisa extraordinária, ainda sai no jornal, coisa que em outras cidades é estatística. As pessoas não têm ideia da angústia dos que trabalham no Rio de Janeiro. Eu fui muito ao Rio de Janeiro, que eu tinha um escritório num lugar bem localizado por conta de todo a Biblioteca Nacional, a Casa Rui Barbosa, e todas as atividades do Ministério da Cultura no Rio. E assim, as pessoas com medo de sair na rua, com medo de sair para comer um lanche, entendeu? Isso liquida com a qualidade de vida, né? Uma coisa é tu ver na televisão a praia, que é maravilhosa, ver tudo, mas outra coisa é que o dia a dia. É o dia a dia, é o familiar que está em casa e tu fica preocupado. Aqui não, aqui é uma cidade que tu consegue. E outra coisa, se tu quer ir ao Rio, pega um avião e vai embora. E vai, exatamente. Passa uns dias lá e volta. Tem toda essa praticidade, né? Porque outra coisa, às vezes quando tu mora num lugar desse, tu não consegue frequentar. Não. Porque quando tu, fim de semana, vou ao Cristo Redentor, não vou fazer o que eu tenho que fazer dentro de casa. O turista às vezes aproveita mais. Sim, exatamente. Muitas vezes eu conheço pessoas que moram lá e que muitas vezes eu tinha a ideia de que a pessoa estava toda hora no bondinho, no Cristo Redentor, na praia. Não, a pessoa faz muitos anos que eu não vou em Copacabana. Aproveitam para ir quando a gente vai... Nem conheço o Cristo. Aproveitam para ir quando a gente vai dar, já que está aí, vamos num restaurante lá. Isso mesmo. Então, assim, é essa facilidade que nós temos aqui em Pelotas, né? E a nossa cidade está crescendo, né, Henrique? Então, está expandindo a parte urbana, aí, muitos condomínios. Eu estou encantado aí com a... Sabe que nós temos hoje na prefeitura, esses dias nós tivemos a Paula fez um levantamento, neste momento nós temos mais de 70 obras públicas em andamento aqui em Pelotas. Isso, claro, é recurso do orçamento, emenda parlamentar, mas somando dá mais de 70 obras. A quantidade de emprego que está sendo gerada e a quantidade de melhorias que vem sendo... Claro, sempre a gente gostaria de fazer mais do que faz, mas considerando o cenário nacional, a cidade está bem, está muito bem, as coisas estão andando e Pelotas ainda é um dos melhores lugares do Brasil para se viver em termos de qualidade de vida. Por tudo isso que a gente examina. Tu sabe que havia uma publicação... Eu li em 2011, 12, 13, 14, todos os anos eu lia os 100 melhores lugares do Brasil para se viver. E era impressionante, porque a gente pegava, da Federação dos Municípios, a gente pegava os índices e Pelotas entrava sempre entre as 20 melhores cidades do Brasil para viver. Olha, nós temos mais de 20 estados, quer dizer, é melhor morar em Pelotas que em algumas capitais, que eu não vou dizer agora para não ser deselegante, até porque agora com a internet a gente pode ser visto em qualquer lugar, né? Verdade. Então, daqui a pouco... Essa é a ideia, né? Exatamente. Então, eu não vou dizer... todo mundo esteja nos assistindo. Mas eu te digo assim, em termos de qualidade, em termos de resultado da cidade, e claro, isso não é de graça, né? Nós temos um berço histórico aqui em Pelotas que nos dá essa condição. Eu tive a alegria agora na Associação Rural de
de ter acesso aos documentos da Rural para fazer uns painéis lá na Ficaram Expofeira. lindíssimos. Não, eu fiquei encantado assim, porque a Expofeira de Pelotas, ela antecede todas as demais do Brasil. Quer dizer, nós tínhamos, quem queria ver exposições de produtos e de animais, tinha que ir a Montevidéu ou a Buenos Aires. Aí Pelotas, pioneiramente, institui no século XIX, fez 2 exposições no século XIX, e as pessoas às vezes, mas é 64 expofeiras e tal. Não, é que não era todos os anos, fazia um ano, demorava 2 anos, 3 anos. A partir dos anos 70 que tem todos os anos sem expofeira aqui em Pelotas. Mas aqui é a mais antiga, e exposições muito além da mostra do gado, dos produtos, exposições que sempre tiveram uma discussão científica. Já na primeira teve isso. E eu dizia lá, eu fiquei encantado porque a primeira exposição foi em 1899. Imagina. Pelotas tinha 40 mil habitantes. 4 mil pessoas compraram ingresso para assistir, 10% da população. Imagina. E o mais surpreendente, né? A gente vai ver, vamos ver os documentos aqui. Toda a renda para a Santa Casa, para o Asilo de Mendigos e para o Instituto de Órfãos, que é o Asilo Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, quando a pessoa chega na Rural ali e entrega 1 quilo de alimento, aquilo não é novidade. Isso existe há 100 e tantos anos. Entendeu? Então isso é muito legal, e isso acaba formando um patrimônio cultural que nós não podemos perder. Por isso que eu digo que o Jornal Tradição é importante, porque além de circular e fazer circular notícia, ele forma leitor. Ele forma leitor. O que nós temos que nos preocupar em Pelotas é não deixar de ter público para teatro, porque o público de Pelotas era considerado um dos melhores públicos do Brasil, e nós estamos... A Paula está fazendo um esforço muito grande para reabrir o 7 de abril em 2022. Acho fundamental, porque aquela peça infantil, que aparentemente é só daqui um pouco a vovozinha, o lenhador, aquilo é mais do que isso. Aquilo ali forma a plateia para grandes espetáculos. Para grandes espetáculos. E nós temos... O futuro, né? Exatamente. Não, e tu tens assim, as pessoas... vão pegando gosto, amor pela arte, pela cultura, né? E é mais do que um entretenimento, é uma fonte... a economia da cultura, isso é outra coisa importante. Assim, o que a cultura rende de dinheiro mundo afora, quer dizer, as pessoas vão... Bom, não precisa dizer mais nada. Os Estados Unidos, a indústria do cinema nos Estados Unidos, o que emprega, o que gera de dinheiro, o que é? Cinema. Infelizmente, nós tivemos um problema aqui em Pelotas. Nós fomos o berço do cinema brasileiro aqui em Pelotas. Tá? Nós tivemos a Guarani Filmes, lá em 1910, 11, 12, que ia muito bem, tanto que o dono dessa empresa cinematográfica construiu prédios de cinema para ter rede para distribuir os filmes. Acontece que o material que se usava para fazer cinema vinha todo da Europa, eram fitas de acetato, que é altamente explosiva, que o acetato do ponto de vista químico, é o TNT, esse é o mesmo que faz a bomba, o dinamite. O que acontece? Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, quando eclode em 1914, param de produzir e parou de ter material para... Porque se não tivesse acontecido isso, Pelotas seria hoje uma Los Angeles. Porque nós tivemos aqui o primeiro filme de ficção feito no Brasil, nós tivemos aqui os primeiros filmes filme-reportagem, nós tivemos aqui filmes, tem até um perdido, que na época do Simões Lopes Neto, que foi o pessoal ali nas Três Vendas a Cavalo, fizeram um filme muito interessante, porque era um cinema que se fazia na época aqui e nos Estados Unidos, e em outros lugares. Aí por uma questão de tecnologia, que nós não tínhamos como atender, a cidade não tinha, né? Passou o ciclo do cinema. Mas também isso, a Pelotas hoje, a gente tenta atrair algumas produções para cá, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu consegui trazer para cá, na época da prefeitura, eu consegui trazer, há muitos anos, o Incidente em Antares, com o Paulo José e todo mundo, e eu fiquei impressionado no dia que nós fizemos uma filmagem, que pararam os caminhões para servir refeição, porque filmagem assim, tem uma parte aqui, outra ali, daqui a pouco corta, o editor monta,
O dia que nós vimos todo mundo junto, que eu vi todo mundo junto, eu me emocionei, porque foram servidas 700 refeições para as pessoas que estavam atuando aqui em Pelotas. Imagina. Assim, a moça que trabalha hoje que eu conheço, trabalha no hotel, o rapaz que trabalha não sei onde, como atores, trabalhando, todos com contrato com a Rede Globo. Isso teve um impacto no comércio, na rede hoteleira. Então, eu acho que Pelotas também pode investir muito nessa questão de audiovisual, por conta também desse cenário natural que nós temos aqui. O pessoal que trabalha na área de audiovisual sabe que aqui no sul, pega essa região e vai Uruguai adentro, a luz é sensacional. O mês de maio, então, é tudo que eles querem para fazer filmes. A luminosidade, né? Exatamente. Então, nós temos aqui muito potencial. Claro, nós tivemos, como todo mundo teve um baque com essa questão da pandemia, sim. Mas as coisas estamos, enfim, entrando nos trilhos, né? Exatamente, estamos indo e infelizmente as coisas estão voltando ao normal. E, enfim, a gente está com muita expectativa que as coisas comecem a voltar a acontecer como já estão voltando. Exatamente, principalmente essa parte da cultura, né? Que nós temos aí o Teatro Guarani. Se Deus quiser, em 2022 teremos o 7 de abril de novo, com as portas abertas, né, para a comunidade. Agora e aí uma jornada cultural maravilhosa na biblioteca pública. Isso que mesmo. É uma pena. A Feira do Livro de Pelotas, ela deveria ter ocorrido no ano passado, não teve, esse ano não teve. Tá, eu até entendo a angústia, porque o pessoal que organiza também ficou muito inseguro com relação à presença de público, crianças e tal. Mas a biblioteca, mais uma vez, dando um exemplo espetacular, e a Lizarbe eu sempre tenho que citar a Lizarbe Crespo da Costa, que é a presidente. A Lizarbe é uma guerreira, uma gigante. Ela fez a primeira Fena Doce, né? Foi no governo do Bernardo, ela fez a Fena Doce do Laranjal. Quer dizer, para ela organizar uma jornada cultural na biblioteca, no mês do aniversário da biblioteca, é algo assim, né? Tranquilo. E a programação que a gente achou que ia ser uma programação pequena, tem fila de espera. Imagina. Que bom, né? Muito legal. Que bom. Isso é importante a gente passar para o pessoal em casa, né? Eu digo, além de conhecer um pouco da tua trajetória, quer dizer, muito, porque o teu currículo, né? Eu digo que é extenso, né, Henrique? A gente vai envelhecendo, vai acumulando, o teu conhecimento, né? Então, assim, não só eu estou aprendendo bastante aqui hoje contigo, mas o pessoal de casa. Mas daqui a pouco mais a gente já volta com o nosso bate-papo, porque eu preciso chamar um intervalo, tá? Pessoal, não sai daí que eu já volto após um breve intervalo. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional, o elo da notícia até você. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. Voltando então aqui com o nosso bate-papo com o Henrique Pires, que vem nos prestigiar aqui no programa Um Brinde hoje, falando
bastante sobre a sua história, a sua trajetória profissional, a sua história cultural, né, Henrique? Inclusive, em função de todo esse teu trabalho, né, que tu desenvolve há tantos anos na área da educação, a pesquisa também, né, a parte jornalística, dentro da própria política também, tu te envolve com muitos, em vários momentos, né? E nós tivemos agora há pouco a 95ª Expofeira de Pelotas, né, que é a qual tu falaste anteriormente, que tu preparou aquela exposição que mostra um pouco da história da Expofeira, né, da associação ali, e muito bonita por sinal, e foste agraciado com uma medalha, né, medalha Doutor Nunes Vieira. Foi uma surpresa e fiquei extremamente honrado. Primeiro porque leva o nome do Nunes Vieira, que foi diretor da Faculdade de Agronomia no século XIX. Não foi o primeiro diretor, mas foi o diretor que resolveu fazer aqui em Pelotas, na Faculdade de Agronomia, uma revista científica. Ele entendia que os alunos tinham que ter lugar para publicar os trabalhos, os professores, e uma revista que foi a primeira revista científica da área agronômica feita no país. Não contente com o sucesso dessa revista, eles resolveram dar um passo adiante. Nós precisamos reunir os produtores, as melhores raças, o que nós temos de melhor, para que as pessoas possam conhecer e para nós melhorarmos a estrutura que a gente tem aqui em termos de setor agropastoril, como eles chamavam, né? E aí eles criam na Faculdade de Agronomia a Sociedade Agrícola e Pastoril e essa organiza, eram eles, né? Organiza a primeira Expofeira. Bom, eu fiquei encantado com essa história, que é uma história que merece... Aliás, tem 2 livros muito interessantes, quem quiser ler. Tem um livro do Darcy Trilhoteiro, que trata sobre isso, e tem um livro do Mário Osório Magalhães, que trata sobre essa história. Mas eu tive a alegria de poder ir lá para a Rural e consultar os documentos originais. Isso, para mim, já era a minha homenagem, eu já estava homenageado. Mas acontece o seguinte, eles lembraram que em 2019 os galpões da Associação Rural, são 9 galpões feitos em 1945, históricos, portanto, são galpões de uma certa idade, os galpões precisavam ser reformados, precisavam ser restaurados, e me fizeram um apelo quando eu estava na Secretaria Especial da Cultura. Eu disse, olha, orçamento não tem, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver em termos de material o que vocês precisam, que eu vou tentar ver o que é possível conseguir em Brasília. E por uma questão de sorte e também de relacionamento, eu consegui com um outro ministério o madeiramento necessário, porque havia sobrado de uma outra coisa, o madeiramento necessário para restaurar completamente um galpão e fazer as obras em outros 8 galpões. Então são 9 galpões que tiveram reforço estrutural. Isso foi possível porque houve uma solicitação formal do poder público. Essa área ela é usada também para aulas de curso de zootecnia e etc. e tal. E esses galpões foram construídos pelo governo federal em 1945, no último ano da Segunda Guerra Mundial, ainda no governo Vargas. Então havia um componente histórico que justificava essa salvaguarda. Bom, eu fiz isso como, assim, é uma rotina de trabalho. Infelizmente eles não esqueceram e me agraciaram com a medalha Nunes Vieira, que me honrou muito por tudo isso, pela importância do Nunes Vieira. Eu conheço alguns familiares dele, casualmente eu conheci em Brasília um bisneto dele, que é muito meu amigo, que agora está morando no Paraná, e ele vibrou mais do que eu, porque eu recebendo a medalha com o nome do bisavô dele. Claro. Esse cidadão morou nos Estados Unidos, agora voltou para o Brasil, e em função dos filhos está morando no Paraná. Então eu mandei para ele as fotografias, mandei o Jornal Tradição, que deu ampla cobertura. Claro, sim. Ele adorou ver, né? Mas enfim, eu tive a oportunidade em Pelotas de atuar no Teatro 7 de Abril, fui diretor do teatro durante um tempo, na época da Integrasul. Aí já no segundo governo Irajá,
Fundação de Integração, Fundação de Integração Turístico-Cultural do Sul. Aí eu fui da parte de cultura. Então já fui secretário outras vezes também, então isso acaba te dando... E como eu digo, alguns setores, algumas coisas funcionam assim, muda o cenário, mas o elenco é o mesmo. Então as pessoas estão aqui, daqui a pouco estão trabalhando ali, e se tu tens uma trajetória que permite, graças a Deus tu entrar nos lugares sem ter problema, com algumas pessoas entram uma vez, não entram mais, mas felizmente fecha a porta. A gente que não fecha as portas, que tem as portas abertas, isso facilita muito, porque tu falar com alguém que te conhece, enfim, resolve tudo, né? Com certeza. Facilita, né, o trabalho para tu poder ajudar também outras pessoas, né, Henrique? Sabe, eu gosto de dar aula. Eu me formei em estudos sociais, dei aula no Colégio Dom João Braga e acabei dando num período maior do que eu esperava, porque teve uma greve muito grande dos professores e a gente teve que dar todas as aulas de novo. Então fiquei um bom tempo lá. Depois eu fui lecionar no Senac, no curso de rádio e televisão, em 2002. E foi muito bom, porque a gente tinha... Nós conseguimos também... A TV Câmara nos apoiou muito na época, e a gente conseguiu fazer aulas para cinegrafistas e tudo mais lá, foi muito legal. Mas eu gosto muito desse contato com as pessoas. Claro, já está na hora de escrever um livro, já tenho grandes rascunhos, mas como eu digo... Não escreveu nenhum ainda. Aí é que tá, eu já escrevi apresentações de livros, já escrevi o livro dos 150 anos da Caixa Econômica Federal, tem 3 páginas que eu escrevi, está assinado ali, que o Peninha me pediu para escrever. Eu tô em alguns livros com mas o participas meu, assim dessa mas forma. O meu eu não fiz porque é muito melhor ler do que escrever. E a escrita de um livro, ela demanda, enfim, fazer uma coisa a mais, assim. Tem muito livro bom para aí. Tem gente que escreve que... Bom, mas acho que está chegando a época de escrever por conta de algumas memórias que estão se perdendo. Então, então eu já tenho lá um livro que eu conto, ele não está publicado, ele está no rascunho, eu vou melhorar, mas eu conto algumas histórias muito interessantes aqui de Pelotas, e tenho certeza que quando esse livro for lançado vai fazer um bom sucesso. Por exemplo, nós temos toda a tua bagagem, nós temos em Pelotas um violino perdido. Tá? Esse violino, eu conto a história desse violino perdido aqui dentro de Pelotas. Esse violino custa $600 mil. É um violino capa, feito em Cremona, na Itália, e que eu descobri por acaso buscando esse violino. Vieram tentar achar o violino aqui em Pelotas. Eu sei toda a história, eu vou contar como é que foi, em função desse violino que está perdido. Tem aqui em Pelotas 2 quadros do Iberê Camargo que foram perdidos aqui em Pelotas, que estão aqui em Pelotas. Então são algumas histórias que eu vou contar para, quem sabe, alertar as pessoas para ficarem atentas, porque daqui a um pouco tem uma coisa de grande valor e não sabem que tem. Não sabem, desconhecem, né? Exatamente. Agora eu pretendo contar na Jornada Cultural da Biblioteca Pública, às 4 da tarde, no dia 9 de novembro, foi a data que me passaram. Eu vou contar uma pesquisa que eu estou fazendo a respeito de uma família que morou em Pelotas, que foi importantíssima no cenário da cultura brasileira. Eles moraram aqui, eu não sei se 5 ou 6 anos, ainda estou atrás, mas que é muito interessante porque tem um pelotense que é um grande pintor internacional, que tem museu em homenagem a ele no México, e esse pelotense é desconhecido aqui em Pelotas. Ele nasceu aqui, foi estudar no Rio e foi embora para o México em função de uma irmã. Ele morreu em 1906, mas é um cara que no México tem, semana acadêmica homenageando um dos maiores pintores mexicanos que nasceu aqui em Pelotas. Então, isso é o meu livro. Vou contar essas coisas, porque são histórias com as quais eu me deparei na passagem do tempo, e que se eu não escrever, eu tenho medo que se perca. Então, tudo bem. Aí deixar, talvez vai encorpar um pouquinho mais o livro, diminuir e tal, mas olha... Mas é importante, Henrique, tu colocar eu quero contar isso. Para a gente ter essa oportunidade, né? Colocar para as pessoas poderem conhecer mais daqui, né? Na verdade, né, o que acontece que me deu uma certa tranquilidade
e até uma certa leniência de não ter feito isso. Porque eu, como trabalhava no rádio, eu contava essas histórias no rádio. Exatamente, não Entendeu? precisava escrever. Não precisava escrever, eu contava no rádio, olha, hoje eu soube tal coisa, me contaram, papapá. E o ouvinte do rádio adora isso, né? Uma coisa, sim. O rádio é muito companheiro, mas eu me dei conta, puxa, mas no rádio tá bem, mas eu se escrever, quem sabe possa virar um roteiro de filme, alguém pode fazer uma minissérie, hoje em dia... Ah, não, e com certeza, toda esse teu legado que tu vai deixar aí, né? Então, um livro... eu acho tem que sair esse livro, né? E faz favor, traz aqui no nosso programa pra gente lançar, né, Henrique? Algum rascunho eu já tenho, e claro que tem algumas coisas que... Tudo tem que amadurecer. Sim. Então, por exemplo, não dá... Eu sempre recomendo, assim, se escrever... Hoje, claro, hoje com as redes sociais as pessoas não amadurecem muitas vezes os textos e postam coisas das quais se arrependem amanhã ou depois. Eu ainda recomendo, assim, quem vai publicar alguma coisa num livro, por exemplo, ou vai fazer um artigo para um jornal, um artigo de fundo, escreve e amanhã dá uma lida que tu vai ler e é impossível não mudar. Sempre tem uma coisinha, uma vírgula, ou algo que no assodamento, claro, não estou falando em notícia que a pessoa tem que estar relatando toda hora, mas alguma coisa de fundo tem que ter um certo amadurecimento. E eu acho que escrever, como disse o Ezra Pound, que foi um grande escritor, escrever é cortar palavras. É como se tu tirasse daquele conjunto de letras e palavras a escultura que tu quer tirar lá de dentro. Então tu tem que cortar, tu vai cortando, para não ficar nada demais, para não... Outra coisa, nós temos as pessoas de uma maneira geral estão buscando mais informações, mas com outro formato. As pessoas não têm tanto tempo para ler, as pessoas têm outras coisas para fazer. Então isso também faz com que a gente pense melhor. Nós temos, assim, inúmeras tecnologias convivendo ao mesmo tempo. Eu não acredito que uma coisa termine com outra, mas os pesos e as medidas das coisas estão sendo equilibradas, estão sendo calibradas. Então, por exemplo, o livro impresso não vai deixar de existir, mas ele vai diminuir em termos de circulação e tiragem por conta do livro que a pessoa vai acessar através das redes digital, que tem cada vez mais leitores, quer dizer, tem jovens que nunca leram um livro no papel, mas que leram muito no digital. Então isso a gente tem que estar atento. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica e é difícil avaliar uma revolução no meio da revolução, mas nós estamos vendo isso na nossa indústria gráfica de uma maneira geral, nas nossas redes de comunicação de uma maneira geral, na maneira como as pessoas se relacionam de uma maneira geral. Quer dizer, eu me lembro assim que nos anos 70, eu tinha 2 ou 3 colegas do colégio que os pais eram desquitados e ninguém podia saber. É uma coisa assim, Deus o livre. De outro mundo. Era do outro mundo. Entendeu? Assim, até conceito, né? O dia que os colegas souberam que um lá, a mãe e o pai eram desquitados, que foi um horror. E hoje em dia isso não existe. A gente conta, isso é uma coisa pré-histórica. É verdade. Mas era assim. Eu sei de uma senhora aqui em Pelotas que passou num concurso para juíza de direito e não foi aceita porque era desquitada. Em primeiro lugar. E era assim. Depois, em 2002, eu estava assistindo a posse de um desembargador no Tribunal de Justiça do Estado e ele estava se dando posse e estava um sendo empossado e o outro se despedindo. E ele fez questão de, o que estava saindo, dizer, eu quero prestar uma homenagem ao doutor fulano de tal, deu o nome, que era o presidente do tribunal quando eu passei no concurso. Eu fui o primeiro homem desquitado a ser aceito como juiz no Rio Grande do Sul. Viu? E esse homem se aposentou em 2002. Imagina. Ou seja, hoje, se a gente falar isso para uma pessoa mais jovem, aliás, estou falando aqui para os quantos na televisão... Nem sabem o que é, né? Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo, uma coisa assim, não... E é há pouco tempo atrás, né? Aqui nos anos 60, nós tínhamos um delegado de polícia aqui em Pelotas,
que ia para a noite, se ele desconfiasse que o cara era gay, eles cortavam o cabelo. Então, assim, tem relatos do delegado que rapava a cabeça do pessoal, disparava. Porque, imagina. Porque, assim, que horror. Ninguém usava, claro, na época dos Beatles, né? Todo mundo queria ser cabeludo, ninguém queria ter pouco cabelo. Hoje em dia, mas na época aparecer com o cabelo cortado, o delegado te pegou. Viu? E podia. Podia, né? Uma coisa absurda. Hoje ele não ficaria 5 minutos, né? E tu tens bastante história assim para contar no teu livro, né? Já tô louca para ler, viu? Tem. Vamos colocar esse livro de uma vez. Tem que amadurecido ele já tá, porque eu peguei um caderno esses dias e eu datei, né? E eu disse, meu Deus, isso aqui eu escrevi em 2010, agora sim, agora eu tenho que pegar isso aqui e reescrever, porque se amadurecer mais do que isso, estraga. Não dá, já tem que finalizar do jeito que tá, Henrique. Passa do ponto. Henrique, me diz uma coisa assim, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque como o nosso programa é digital, a gente também não pode se estender muito, senão eu perco meu público em casa, né? Isso aí. Mas a gente tem muito assunto ainda para colocar aqui, mas em outro momento, com certeza, em breve estaremos aqui lançando o teu livro, né? E aí a gente conversa mais. Eu posso voltar depois da minha fala na biblioteca, eu posso trazer umas imagens aí. Claro, com certeza. Dessa família, eu consegui lá no México, eu consegui foto dos livros, das aulas. Com certeza, vamos essa marcar história depois. Vale o programa. Claro. Mas eu quero saber de ti, assim, agora como eu falei, né, essa tua homenagem que tu recebeste na Expofeira, eu queria saber de ti, assim, como é que tu viu essa questão da retomada do evento presencial, embora foi parte presencial e parte online, né, então ele foi um evento híbrido, né, que eu particularmente acho que deu super certo, porque eu vi a Expofeira muito movimentada, né. Pelo que eu escutei, foram ótimos negócios. Então, mas eu queria saber de ti, assim, como é que tu viu essa retomada? Como é que foi aceito isso? Olha, eu vejo assim como algo que pode se dizer entusiasmante. Porque, ao contrário de algumas instituições que não conseguem se renovar, a Associação Rural de Pelotas conseguiu formar uma turma de jovens que vem se revezando na diretoria, que está conectado com essas novas tecnologias. Quer dizer, a Rural, apesar de ser uma entidade antiga, ela não é velha. O trabalho que esse rapaz fez, o Rodrigo Gonzalez, é espetacular. Já no ano passado, na pandemia, ninguém ia cobrar dele se não tivesse uma exposição, porque estava todo mundo sem vacina. Sim, não tinha como. E ele fez um evento híbrido, que foi um sucesso, ele manteve a marca. E esse ano deram um passo adiante, que foi fazer com presença de público, com a volta de animais aos galpões, com leilões acontecendo. E também isso é interessante, porque o leilão rural, ele era a única maneira de se comprar gado, de comercializar e tal. Hoje mudou, porque tem corretores trabalhando e tal, e a Rural consegue fazer leilões, mas como? Leilões de gado de alta qualidade, com parcerias corretas, fazendo transmissão via internet, as pessoas comprando no Brasil inteiro. Então, isso eu destaco, né, que essa retemperada que a Associação Rural deu na sua estrutura, que não é muito comum em outras instituições. A gente tem visto algumas instituições que têm dificuldade de fazer sucessão por conta de não ter formado o seu público. A gente volta para o começo, né? A Rural fez isso e eu fiquei muito feliz de ter podido estar esse ano lá naquele parque que tem 42 hectares, hoje dentro da cidade, era um arrabalde da cidade, ali era... Para que vocês tenham uma ideia, aquilo ali era tablada, aquela região. Eu tenho hipódromo da tablada, mas ali também era tablada. Tá? Entre 1875 até 1890, em 15 anos, as charqueadas em Pelotas, no auge das charqueadas, abateram 5 milhões de cabeças de gado. Aqueles campos ali, era o campo onde a tropa ficava esperando para ser vendida na tablada. Bom, a Rural trocou aquela área com o município no século XX, e aquilo era muito longe.
O vizinho mais perto tinha um sanatório do lado e tinha os padres ali com um asilo mais adiante, mas era muito longe, as pessoas tinham que pegar. Hoje não, hoje está no centro da cidade, aquela área que é um parque maravilhoso da cidade. Lindo. As pessoas têm livre acesso, passeiam, tem instituições muito sólidas funcionando lá e tudo isso muito bem coordenado. Eu já era fã da Associação Rural, agora com essa medalha mais ainda. Né? Muito bom, né? E tem que continuar. Eu digo que agora com essa retomada aí, né, a gente, embora ainda estejamos nos cuidados, né, em função da pandemia, mas a gente já conta que o ano que vem a próxima Expofeira vai ser totalmente presencial, assim esperamos, né, Henrique? Na verdade, a cidade agradece, né? Eu te digo o seguinte, essa revolução tecnológica é irreversível. Evidente que depois de tu conseguir firmar um leilão presencial, mas com a possibilidade de lance pela internet, tu faz mais negócio, né? Então não tem... Agora, claro, eles têm investido muito e os escritórios também que atuam lá têm investido bastante. Enfim, eu tenho muita expectativa, não só nessa retomada, mas em outras. O setor de eventos aqui em Pelotas gera muito emprego, as formaturas movimentam uma economia da cultura extraordinária, seja para cantores, compositores, muito grande. Prestadores de serviço de uma maneira geral. Então, isso faz com que a nossa cidade, que é uma cidade que tem indústrias, mas ela tem o terceiro setor assim, aqui é muito forte, e certamente isso vai dar As pessoas estão com muita vontade de sair, de frequentar, de ir a restaurante, e a cidade tem isso também, né? Então, sim. É forte a gastronomia aqui, né? E eu percebi que nessa Expofeira as pessoas estavam muito felizes, assim, com essa retomada. Né? Assim, muito felizes. E para uma criança, né? Viu? Pra gente não, mas uma criança lá, ver uma ovelha, ver um pônei, aquilo é o máximo, né? Muito bom, né? Henrique, foi um prazer te receber aqui no programa. Eu, como já falei, e já deixo aqui aberto espaço para o lançamento do teu livro, mas antes disso acredito que a gente vem aqui conversar sobre um pouco mais das tuas histórias que tu vais colocar no livro, né? Te agradeço então a tua presença aqui, não sei se tu queres passar um recado para o pessoal, uma mensagem. Olha, eu quero agradecer a Jane Oliveira pelo carinho clássico que ela me dedica desde outros tempos, ela que é uma profissional de comunicação já tarimbada e conhecida aqui na nossa cidade, embora jovem, mas com uma trajetória bastante reconhecida. Quero agradecer o Adilson, do Jornal Tradição, que é o anfitrião, e como eu sempre digo, quem abre a sua casa, abre seu coração. É verdade. E o Adilson abriu a casa hoje para que eu visitasse as instalações, que eu conhecesse a redação, conhecesse a tiragem do Jornal Tradição, que tem notícias da Zona Sul, do mundo, de Pelotas, de toda a região sul, e é um jornal que também se reinventou, ele se inventou antes desses tempos bicudos, mas se reinventou antes disso, né? Eu lembro de ter, eu comecei falando isso, eu lembro de ter muito contato com o jornal há 20 anos, na época que quase 20 anos, o jornal já circulava bem e o jornal sempre dando um passo de cada vez, sem atropelar, consolidando posição, e eu fico muito contente assim de chegar nos lugares, nas prefeituras da região aqui, e encontrar na mesa do prefeito, na mesa do secretário, na pessoa que está ali o Jornal Tradição, com as notícias dos outros municípios também, porque é importante a gente saber que a gente está numa região que tem uma vocação muito parecida, e muitas vezes uma informação mínima a respeito de um evento em Arroio Grande tem uma repercussão em Turuçu por conta da possibilidade de que aquilo se faça lá também. É verdade. Então, cumprimentos à Tradição, cumprimentos à TV, cumprimentos e agradecer àqueles que tiveram a paciência de me ouvir aqui. Muito obrigada, Henrique. Seja sempre bem-vindo aqui, tá bem? Tá muito bem, até breve. Agradeço a presença de vocês aí em casa, que nos assistem aqui toda sexta-feira, a partir das 20 horas, com o programa Um Brinde, através do site aqui da JTR-TV, o Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Como falei, sempre aqui o nosso apoio é de Emilice Calçados, Maria Helene Gênova,
Clube Morena Rosa, Odierno, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo, Carlo Oliveira Acessórios e Não Mais Pelo. Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, me despeço e digo que semana que vem estaremos de volta. Então, não vai perder o próximo programa Um Brinde. Até lá! O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor.